Oi, gente, eu sou a Duda e sejam muito bem-vindos ao Entre Mundos e Páginas. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês alguns livros com crianças fofas. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e sintam-se livres também para comentar aqui embaixo o que vocês quiserem. E em comemoração ao Dia das Crianças, decidi trazer esse vídeo porque cá entre nós, quem não ama um livro onde tem criança fofa? Eu sou completamente apaixonada. Quando eu vejo que tem isso num livro, ou quando eu vou ler e eu só descubro na metade da história que tem isso, eu fico muito realizada, porque eu amo, ainda mais se as autoras sabem construir bem, né, essa relação com as crianças e, na maioria das vezes, é a coisa mais fofa de todas. Sério, muito, muito fofa. Eu trouxe aqui 7 livrinhos para indicar para vocês com crianças fofíssimas. Então, vamos começar. A minha primeira indicação é o livro Eleanor Gray. Eu não sei muito o que eu posso falar, sem dar muito spoiler da parte das crianças em si, mas basicamente aqui a gente tem a Eleanor e o Gray, e eles acabam se apaixonando na adolescência e é a coisa mais fofa de todas, porque o Gray, ele lê todos os livros de Harry Potter porque a Eleanor é apaixonada, então ele vai lá e lê todos pra eles ter alguma coisa pra conversar e é lindíssimo, então eles acabam se apaixonando e aí acontece uma coisa e eles vão ter que se separar e só alguns anos depois eles voltam a se reencontrar e aí ele já tem uma família, já tem filhos e aí ela vai ter que cuidar dos filhos. Enfim, não posso falar mais muito, mas é a coisa mais fofa desse mundo. Eu vou estar falando a palavra fofa nesse vídeo milhares de vezes, mas é porque, realmente, esses livros são fofíssimos. Esse aqui é um livro muito doloroso, assim como todos os outros livros da Brittany Cherry. Eu só li 2 livros dela, eu li esse aqui e Vergonha, e esse aqui é o meu preferido. Eu favoritei, se eu não me engano, sempre vou guardar esse aqui no meu coração com muito, muito carinho, porque, gente, maravilhoso, maravilhoso, porque o livro é meio que dividido em 2 partes, né? Tipo, a primeira parte é um pouco menor, que é mostrando como eles se conheceram, como eles se apaixonaram. E aí, grande parte do livro, né, pula pro presente, que aí eles já estão adultos, já tem meio que a vida formada aí, ou deveriam ter. E aí é muito bom. A primeira parte é muito dolorida mesmo. Tipo assim, a metade do livro, quando chega na metade, fica muito triste, muito triste. Então, leiam com cuidado, se preparem. Se eu não me engano, a classificação desse aqui é mais 17, mais 18, porque tem ali uma cena um pouquinho mais explícita no final, mas não é tanto assim. Então eu acho que a classificação dele fica aí mais 16, mais 17, mas mesmo assim fala de temas muito sensíveis, então é bom dar uma checada na classificação e nos gatilhos se vocês forem ler. Mas é isso então neste aqui. Eu não posso falar muito das crianças em si nesse aqui, porque, enfim, spoilers, mas só leiam, é maravilhoso. Agora vou falar de um dos últimos livros que eu li. Eu acho que literalmente foi o último livro que eu li, que foi o livro Oferta Final para o Amor. Vou falar mais em detalhes sobre o que eu achei dele nos lidos de outubro. Isso, tô meio perdida. Nos lidos de outubro. Então, lá no início de novembro vai sair o vídeo completo com minha opinião, mas vou aqui falar pra vocês sobre a história em si. Esse aqui é o terceiro livro da trilogia dos Bilionários de Dreamland, então cada livro vai contar a história de um irmão. Esse aqui conta a história do irmão do meio. Na minha cabeça, esse aqui é o irmão mais novo, mas não, ele não é o irmão mais novo, ele é o irmão do meio. O primeiro livro é do irmão mais novo, o segundo livro é do irmão mais velho, e esse aqui é do irmão do meio. E aí eles são riquíssimos, o avô deles acabou de falecer, eles são donos tipo de uma empresa de entretenimento, então eles têm parques de diversões estilo Disney, eles têm aplicativos, eles têm programas de TV, enfim, eles são donos de muita coisa, são muito ricos. E aí o avô deles era o dono, né, o CEO, digamos assim, o chefão dos chefões dessa empresa, e aí ele acaba morrendo. E aí ele deixa desde o primeiro capítulo do primeiro livro é sobre isso, então não é spoiler, mas ele deixa, né, cartas aí com a herança, né, dizendo o que eles vão precisar fazer para ganhar a parte deles da empresa. Então cada um tem uma porcentagem aí da empresa, só que eles vão ter que ter algumas missões, digamos assim, que eles vão ter que cumprir em determinado tempo se eles quiserem
né, essa parte da empresa, esses bilhões de dólares que tá guardado pra eles. E aí, se eles não cumprirem, o pai deles vai acabar ficando com a empresa, só que o pai dele é um grande babaca. E aí eles vão ter que se juntar e vão, enfim, se ajudar aí a resolver as missões, e cada um tem uma missão, então em cada livro a gente vai vendo eles conseguindo ir atrás e fazer esses pedidos do avô deles. E aí no primeiro livro, o pedido do carinha é ficar 1 ano, se eu não me engano, ou 6 meses, trabalhando dentro da empresa lá, né, num setor da empresa, porque, gente, os três eram meio, não vagabundos, assim, eles trabalhavam, mas eles não tinham muito amor pelo trabalho, amor pelo parque, eles não sentiam a magia da empresa, que é a Dreamland, né, eles não sentiam toda aquela magia, então o avô meio que fez isso pra instigar eles a fazer mais da vida, né, a largar os vícios, enfim, principalmente nesse aqui, mas enfim, voltando, né, pro o primeiro. Aí o primeiro irmão, ele vai ter que ter, que é o caçula, que é o primeiro livro, ele vai ter que trabalhar, então, numa área ali, e aí ele acaba conhecendo uma pessoa, ele acaba se apaixonando, e aí, no segundo livro, o carinha, que é o irmão mais velho, ele já trabalha bastante, ele gosta de trabalhar na empresa, ele é quase que o vice-CEO, não sei, não lembro, mas enfim, ele é quase que o chefe lá, e aí ele gosta bastante de trabalhar, ele leva muito a sério o trabalho dele, só que ele só trabalha, a vida inteira dele foi trabalhando ali 24 horas por dia praticamente. E aí o avô dele deixou como missão pra ele se casar e conseguir um filho e ter um filho aí em menos de 1 ano, ou enfim, tem um prazo ali. E aí o Declan, né, que é o personagem, ele fica assim, surtado, porque sabe, isso não é a prioridade de vida dele, ter uma família, e aí, enfim, ele acaba tendo um casamento arranjado com a secretária dele, e aí eles vão se apaixonar. É muito lindo mesmo, mas esse segundo livro é o livro que eu menos gostei da trilogia. Não achei ruim, mas eu gostei muito mais dos outros. E aí temos este livro aqui, que é do Cal, que é o irmão do meio, e desde o primeiro livro ele é meio que um comediante, sabe? Ele tá ali só pra fazer piada, só pra ser um engraçadinho, pra amenizar as cenas de tensão. Então ninguém nunca levou muito ele a sério, até porque ele tem muitos vícios, ele é viciado em álcool, ele é alcoólatra, então, ele, tipo, usava drogas, ele meio que ele tinha uma carreira como jogador de hóquei, só que aí ele acabou se machucando, e aí, tipo, ele tem todo esse trauma, sabe? Só que ninguém nunca levou ele muito a sério. Ele já conseguiu ficar sóbrio, ele já fez reabilitação, ele já participou dos Alcoólatras Anônimos, então ele já esteve sóbrio, só que aí ele sempre dá uma recaída, então ninguém nunca acreditou realmente nele. E aí nesse livro a gente vai ver ele, né, mais profundamente, a gente vai entender ele, a gente vai ver que ele não é só um engraçadinho, que ele tem muito mais pra oferecer, e ele gente, ele foi o personagem que eu mais amei, porque eu acho que ele era o personagem mais complexo dessa trilogia, então a autora conseguiu, né, desvendar aí todas as facetas dele, não sei explicar, gente, mas é muito bonito. E aí, a missão deste aqui era voltar pra casa do lago, onde a família passava os verões, e ele falar com a Lana e vender a casa do lago. Só que quem é a Lana? É uma ex-namorada dele, então, uns 6 anos atrás eles terminaram, e ele nunca esqueceu ela, todo o livro, né, os livros anteriores, ele fala, ele cita a Lana, enfim, a Lana é citada, então a gente sabe que nesse livro ele vai voltar a falar com ela. Eu amei que ele volta já pra Casa do Lago no primeiro capítulo. O primeiro capítulo ele já tá ali batendo na porta dela, porque ela mora na Casa do Lago, porque a mãe dela trabalhava ali, e ela e a mãe dela eram muito íntimas do avô, porque o avô passou os últimos anos ou meses da vida dele ali morando nessa casa. Então, ela tá morando ali, só que o que ele não esperava é que ela tivesse uma filha. E essa criança é a coisa mais gracinha de todas. Eu já esqueci o nome dela, gente. É a Camila, a Cami. Ela é fofíssima. Gente, é muito engraçada. Eu me diverti muito. Principalmente quando o Cal conhece ela, ele fica assim em um surto, porque ela tem mais ou menos a mesma idade de, tipo, ela tem quase 6 anos, eu acho. E aí ele fica meio em surto, tipo, meu Deus, essa filha é minha? O que tá acontecendo? O que é isso? Lana, por que tem uma criança aqui e por que ela tá te chamando de mãe? É muito legal essa parte, é logo no primeiro capítulo, então não é spoiler. E aí, enfim, não vou dar spoiler pra vocês, né, se ela é filha dele, se ela não é. Leiam pra descobrir, mas é muito legal. Tipo, a criança é fofíssima. E ela aparece muito, tá? Ela aparece em quase todos os capítulos, ela é citada. E, nossa, gente, ela é maravilhosa.
Eu me diverti muito lendo esse livro, porque ao mesmo tempo que tinha essas cenas mais pesadas, né, do Cal indo beber e tentando enfrentar, né, todo esse trauma dele, tinha essas cenas muito aconchegantes dele lá com a Camila, com a Lana. Então ele meio que criou uma família ali pra si e botou na cabeça que ele ia ser melhor pra aquelas duas meninas, pra aquelas duas mulheres, né, pra ele poder ser a pessoa que eles merecem, né, enfim. É lindo, é lindíssimo. Esse aqui é mais 18, tá? Tem cenas hots. Leiam, leiam. Eu indico que você, tipo assim, vocês podem ler esse aqui sem ter lido os outros livros da trilogia, mas todos os livros da trilogia são bons. Então eu indico que vocês leiam em ordem, porque todos eles são bons. Eu indico todos, tá? Então não tem por que você ler o 1 e o 3, ou só o 3, ou só o 2. Enfim, leiam todos, tá? Se vocês quiserem, porque eles são muito, muito perfeitos e eu prometo que vocês vão se apaixonar por todos esses casais. É impossível não ficar viciada na escrita da Lauren Asher. Já quero ler mais livros dessa mulher. Eu amei, gente, eu amei. Eu ainda não superei esse livro aqui, tá? É um assunto meio delicado, porque tá meio fresco na minha memória, como foi o último livro que eu li. Vamos agora para 2 livros da Ali Hazelwood, porque essa mulher escreve muito bem, principalmente as crianças. Aqui nesse primeiro livro que eu vou mostrar, elas não são bem crianças, elas são mais pré-adolescentes, adolescentes. Eu não lembro a idade, tá, gente? Porque eu não lembro a idade nem dos protagonistas. Não vou lembrar, então, dos secundários, tá? Mentira, eu lembro dos protagonistas, mas enfim. Eu acho que uma tem, tipo, 14, a outra tem 17. Não sei, vamos considerar que são crianças, porque as cenas delas interagindo são, assim, icônicas. Que é o livro, gente, Checkmate, tem vlog de leitura. E muitas das coisas que eu marquei, tem um capítulo que eu marquei inteirinho, que é delas interagindo, porque as duas pré-adolescentes, adolescentes que aparecem, elas são irmãs da Mallory, que é a protagonista, então tem um capítulo ali que elas interagem bastante. Isso é uma coisa ruim que eu achei desse livro, é que não tem tanta interação assim entre ela e as irmãs, então é tipo 2 capítulos no máximo, mas são 2 capítulos muito, muito bons. Não tem tanta aparição das irmãs no resto do enredo, né, no resto da história, porque a Mallory vai viajar, então ela meio que esquece que ela tem uma família, mas é muito, muito bom, gente, muito bom, porque elas são muito engraçadas. E a Ali Hazelwood tem um humor muito bom, um humor muito ácido, muito, sabe? Ai, é maravilhoso. Aqui no livro, então, a gente tem a Mallory e ela joga xadrez muito bem, só que ela teve que parar há 4 anos, então agora ela tá trabalhando numa oficina mecânica pra conseguir cuidar da mãe doente e das irmãs mais novas. E aí tudo meio que muda quando a melhor amiga dela, convida ela pra participar de um torneio, porque eles têm que se inscrever em equipe. E aí tava faltando uma pessoa e eles sabiam que a Mallory jogava muito bem. Não só jogava muito bem, como era a melhor deles. Então ela convenceu a Mallory a ir nesse torneio. E aí que a Mallory jogando ali, ela conseguiu meio que reacender o fogo, né, a faísca que ela tinha, a paixão que ela tinha pelo xadrez. Só que xadrez pra ela é uma coisa muito delicada, porque ela jogava com o pai dela, então ela tem também um trauma aí por causa disso. E aí, nesse campeonato, ela tá ali, né, competindo com o pessoal do nível dela, só que não é bem pessoal do nível dela, porque ela foi colocada num nível muito inferior. Então ela ganha de todo mundo ali muito facilmente, e ela acaba tendo que jogar com o Nolan Sawyer, que é o campeão atual do xadrez, é o melhor do mundo? Do país? Ai, gente, eu nunca sei, mas enfim. Ele é muito bom, tá? Ele é melhor que todo mundo ali. E ela vai lá, ela sabe quem ele é, ela fica assim meio nervosa, mas ela vai lá e ganha dele. E aí ele fica assim: quem é essa mulher? Quem é essa novata que me derrotou? E aí começa a se espalhar, né, essa notícia de que o campeão perdeu pra uma menina que nunca jogou na vida, aparentemente, né, porque ninguém nunca viu ela jogando. E aí começa a se espalhar essa notícia, e aí a Mallory recebe algumas propostas pra participar de alguns clubes, e aí ela vai, e aí ela vai, tipo assim, aprendendo mais, e aí ela vai se descobrindo aí no mundinho, ela vai pra mais campeonatos internacionais. É muito legal porque também tem o Nolan, que é um personagem típico Ali Hazelwood, obcecado, super, super obcecado por ela. Ele bate na porta dela, tipo, na mesma semana e vai lá pedir: quem é você? Joga comigo, eu preciso que você me ensine o que você fez, eu preciso que você me mostre como que você faz isso, você é brilhante. E ele fica no pé dela, né, em todos os campeonatos ele vai lá, fica no pé dela, tipo, meu Deus, joga comigo, joga comigo. E ela fica, não, 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 porque, enfim,
E daí tem essa tensão entre eles. E esse aqui é um livro da Ali Hazelwood, é um único livro da Ali Hazelwood, na verdade, que não temos hot. Então vocês podem ler tranquilamente. Toda vez que eu falo que esse aqui não tem hot, o pessoal fica assim, como assim? Não sabia, porque não é muito divulgado, né? Geralmente a gente vê o nome da Ali Hazelwood e já pensa, nossa, é um livro hot. Quer dizer, um livro hot não, é um livro que tem hot, mas esse aqui não tem. Esse aqui, se eu não me engano, a classificação é mais 14, ou talvez mais 15, porque tem alguns palavrões, eles falam aí, né? Eles insinuam algumas coisas, mas realmente na hora do vamos ver não acontece nada, tá? É tipo, se amaram a noite inteira. Tanto que se vocês forem ver o vlog, vocês vão ver que eu fiquei um pouco tristinha, né? Por causa disso, né? Mas apesar disso, é um livro muito, muito bom. E eu não sei se eu vou conseguir achar o capítulo aqui das irmãs. Mas é muito legal, é muito divertido. Não sei nem porque esse livro tá nessa lista, nesse vídeo, porque não tem crianças, né? São pré-adolescentes, elas mal aparecem aqui no livro. Mas eu surtei muito na cena que elas aparecem. Então, é isso. Leiam. Outro livro da Ali Hazelwood que temos aqui com criança fofa é o livro Noiva. É maravilhoso. Também temos vlog aqui no canal. É um dos últimos vlogs, não sei, tô meio perdida nos últimos vídeos. Tá meio caótico, mas acredito que tenha sido um dos últimos vlogs. E aqui a gente tem, esqueci o nome dela, a Misery, e ela é filha do vampiro mais poderoso ali do bando? Não, não é bando. Do grupo de vampiros. Ela é filha do mais poderoso. E aí ela vai ter que ser forçada. Vai ter que ser forçada, não. Ela meio que escolhe que vai casar com o alfa dos licanos, que são, teoricamente, os lobisomens. E aí ela vai lá, né, porque ela acha que o Lowe, que é o alfa dos licanos, tem relação com o desaparecimento da melhor amiga dela. Então, enfim, toda uma treta aí por trás, mas vou resumir aqui pra vocês. E aí ela vai casar com ele pra descobrir mais coisas sobre a amiga dela, porque a amiga dela simplesmente desapareceu sem deixar nenhum rastro, então ela sabe que o Lowe tem alguma coisa a ver, porque ele viu as siglas, ela viu as siglas dele no diário dela, enfim, umas treta aí. E aí ela vai, só que ela vai ter que morar, se eu não me engano é pelo período de 1 ano, ela vai ter que morar ali meio que no ninho dos alfas ali no meio, assim, no centro. E, assim, sempre teve uma tensão muito grande entre os licanos e os vampiros. Então, a qualquer indício, assim, de guerra, sei lá, qualquer olhar mal olhado, digamos assim, eles já poderiam estar entrando em guerra. Então esse casamento foi meio que pra amenizar um pouco as coisas entre as espécies. E aí ela meio que é uma inimiga ali dentro da casa dos inimigos dela, sabe? Só que ela nunca se identificou como parte do grupo de vampiros, porque ela passou a maior parte da vida dela no território humano, então ela se identifica mais com os humanos, por mais que os humanos vejam ela também como um monstro, ela se identifica mais, ela fica mais à vontade no território dos humanos e dos licanos do que na própria casa dela, porque ela nunca foi bem-vinda lá. E aí, enfim, eles vão, né, obviamente eles vão se apaixonar, ela vai lá e vai ficar procurando algumas coisas, algumas pistas pra tentar achar amiga dela, e aí eles vão se unir pra tentar ir atrás e descobrir mais coisas e evitar uma guerra. Só que no meio disso, a gente tem, então, a Misery vai morar lá na casa do Lowe, e já no primeiro dia que ela tá lá, ela conhece a... Não lembro o nome dela. Não lembro o nome da criança. Ai, que triste, eu devia ter visto isso antes de começar esse vídeo. Como é que eu vou saber? Eu devo ter marcado alguma coisa. Enfim, eu acho que começa com B. Não importa, mas é a irmãzinha do Lowe e ela é muito, muito fofa, muito icônica também. Ela já aparece assim, ela escala o... Tipo, ela sai da janela dela, do quarto dela, pra escalar, e aí ela invade o quarto da Misery, daí ela rouba também o gato da Misery, que na verdade é da amiga da Misery. Então, ai, gente, é muito fofo, é muito, muito fofo. E ela também é uma parte muito importante da história, ela não tá ali só pra ser uma personagem secundária, só pra ter o enredo ali pro protagonista. Não, ela é muito importante pra história, então ela participa de vários momentos. Pra mim, qualquer livro assim com criança fofa me traz um quentinho enorme no coração, sabe? São muito fofas, muito fofas. E é isso, gente, que eu tenho pra falar sobre este livro aqui. Eu queria muito lembrar o nome dela. Cara, eu tenho quase certeza que começa com B. Ah, não, gente, eu vou achar agora. Gente, o nome dela é... Errei feio, hein? Nossa.
Mas enfim, é isso então sobre este livro. Agora vamos falar de um livro que eu li há um tempinho, então eu vou ter que dar uma lida ali por cima na sinopse pra lembrar sobre a história. Mas é o livro Clube do Livro dos Homens, e toda vez que eu pego esse livro na mão, eu lembro como foi maravilhoso ler ele, como eu fui assim com zero expectativas e me surpreendi muito, muito, muito. Eu não tava dando nada pra isso aqui. Esse livro é vendido como uma comédia romântica, mas gente, eu chorei. Eu chorei nas primeiras páginas, eu fiquei assim, por quê? Não foi isso que me prometeram. Eu acho que esse livro é vendido muito errado. Ele é vendido como um livro bobinho, um livro pra passar o tempo. E realmente, ele é muito rápido, mas esse aqui, pelo menos, ele tem muito mais profundidade do que, tipo, não é só uma comédia romântica, fútil e, ai meu Deus, bobinha. Ele é muito mais que isso. Os outros livros da série até que são mais comédia romântica, mais rasos, digamos assim, de certa forma. Mas esse aqui é o meu preferido. Sempre vai ser o preferido da série. Gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Agora eu vou ler a sinopse pra ver se eu lembro de alguma coisa. Meio que o plot geral de todos os livros é um clube do livro dos homens. Então são homens que têm problemas em relação à vida amorosa. E aí eles se juntam, né, mensalmente, semanalmente, enfim, eles se ajudam entre si quando eles precisam pra resolver os problemas em relação, né, ao quesito aí amoroso. E aí, como eles fazem isso? Eles leem livros de romance pra pegar aí ideias, inspiração e meio que usar de manual esses livros de romance pra conseguir conduzir os seus relacionamentos. Gente, incrível, incrível! Homens que se reúnem pra ler livros de romance. Que ideia genial, que ideia maravilhosa. Eu acho que deveria existir esses clubes na vida real. Mas enfim, e aí aqui nesse primeiro livro a gente acompanha a história do Gavin, e ele é jogador de beisebol e ele é muito, muito famoso. E aí, aqui ó, deixa eu ler pra vocês, gente, porque é muito bom. Gavin Scott é um astro do beisebol devotado ao esporte. No auge de sua carreira, ele descobre um segredo humilhante. A esposa, Tia, sempre fingiu ter prazer na cama. Magoado, Gavin para de falar com ela e acaba piorando o relacionamento, que já não andava muito bem. Quando Tia pede o divórcio, ele percebe que o orgulho e o medo podem pôr tudo a perder. Desesperado, Gavin encontra ajuda onde menos espera, um clube secreto de romances, composto por alguns dos seus colegas de time. Para salvar seu casamento, eles recorrem à leitura de uma sensual trama de época, cortejando a condessa. Mas vai ser preciso muito mais do que palavras floreadas e gestos grandiosos para que Gavin recupere a confiança da esposa. E, vou ser sincera com vocês, geralmente eu não gosto de livros que comecem com eles já casados, com eles já tendo, né, um relacionamento, ou já, tipo, já tiveram um relacionamento no passado, né, quando é livro de second chance, geralmente, só que aqui eles já estavam casados, e eu não gosto, porque eu gosto de ver eles se conhecendo, todas as interações dele, só que nesse livro aqui não me incomodou nem um pouco, porque eles são muito bem construídos, e aí mostra também algumas, se eu não me engano, mostra também algumas cenas do passado, e aí fala como eles se conheceram, e tipo, eles são meio que namorados da adolescência, e aí ela engravidou muito cedo, e aí eles meio que se casaram porque ela tava grávida. Eles não tiveram muito tempo de explorar o romance, o namoro deles, então isso acabou ficando de lado, porque ela engravidou e tiveram filhas, e aí que entra as crianças fofas, e aí eles agora, depois já casados, depois de, tipo, ela quer o divórcio, e aí agora eles vão parar pra pensar em tudo que eles perderam, deixaram de ter, porque casaram muito rápido, muito cedo, e foi tudo muito, né, na emoção do momento. Então agora eles vão dar essa pausa e eles vão ter esse romance, desenvolver melhor, né, e fazer tudo que eles não tiveram a chance de fazer. E aí, como eu falei, né, ela engravida e eles têm filhas gêmeas. Já não bastava uma criança fofa, que a gente tem duas crianças fofas, e elas também, como elas são parte muito importante da história, né, como ela tá querendo divórcio, eles vão ter que decidir com o que elas vão ficar, e aí, enfim, né, elas estão meio perdidas ali, porque, tipo, os pais estão separados, então eles vão tentar acalmar elas, e elas aparecem bastante também. É muito, muito, muito legal, muito fofo, eu me diverti muito lendo, né, que nem eu falei, é um livro bem profundo, tem temas, assim, bem doloridos, então, nossa, gente, as primeiras páginas dela pedindo o divórcio, dele, tipo, sofrendo, assim, ai, é muito triste, mas depois fica muito, muito feliz. Tipo assim, eu acho que os primeiros 50% é triste, tipo assim, dói no coração ler, e aí depois os 50% é assim, só alegria, coisas felizes e risadas.
É incrível, gente. Leiam essa série. Esse aqui também não precisa ler em ordem, mas eu indico que vocês leiam todos. Até porque esse primeiro é o melhor. Eu ainda tenho que ler um livro dessa série. Não sei se teremos mais. Acho que talvez tenha. Porque é um universo muito legal que a autora construiu. Ela pode escrever milhares de livros, porque nenhum meio que tem relação com o outro, né? São caras que aparecem. Até porque personagens... Por exemplo, o personagem do último livro não é um personagem que aparece muito nos outros, então ela pode ir adicionando mais personagens no clube e criando mais histórias. Isso é bem legal, sabe? Porque é uma série que não precisa morrer necessariamente, ela pode continuar escrevendo e criando personagens e outros enredos, porque é muito divertido. E é isso, gente, eu tenho pra falar sobre este aqui. É muito legal. Muito legal. Se vocês tiverem a chance, leiam. Esse aqui também, ele é mais 18. Acredito que seja mais 17, mais 18, acho que é mais 18, tá? Porque ele tem também algumas cenas como o principal problema desse livro é que, ó, no auge da sua carreira ele descobre um segredo humilhante. A esposa tia sempre fingiu ter prazer na cama. Como esse é um tema muito, né, importante pra história, então vai ter, né, essas cenas. Ai, ai, mas é isso então, neste aqui. Vamos lá, temos mais 2 livros e o vídeo já está ficando muito grande. Vamos falar dele, um favorito desse ano, que foi o livro Doce Como Você. Maravilhoso, eu amo essa capa e é um romance calhamaço. Geralmente eu tenho medo de romance calhamaço, porque, gente, o que tudo pode acontecer num romance em, sei lá, quantas páginas tem? 500, quase 600 páginas. O que tudo pode acontecer? Só que esse aqui, a autora escreveu tão bem que em nenhum momento, tipo, eu fiquei com tédio, sabe? Sempre tinha alguma coisa acontecendo, eu sempre tava interessada, em nenhum momento eu perdi o interesse e... Maravilhoso, gente. Incrível, olha quantas marcações eu fiz. Aqui no livro, a gente tem a Shai, e ela foi quase que, literalmente, abandonada no altar. E aí ela, depois de, enfim, né, ficar sofrendo por alguns dias, ela vai morar na casa da amiga. E aí, enfim, ela tá devastada, né? Era um relacionamento que ela já tinha há bastante tempo. E aí o cara ligou pra ela, eu acho que foi por ligação, que... e aí ele terminou tudo e ela ficou, obviamente, destruída. E aí, enfim, ela tá lá no fundo do poço, quando ela recebe uma carta dizendo que ela recebeu a fazenda da tia-avó dela. Enfim, acho que é a tia-avó dela, que aí ela recebeu, né, que é a... Não lembro o nome, mas enfim, é uma fazenda de tulipas, onde a Shai passava as férias dela... As férias não, onde ela passou grande parte da infância lá, então é uma cidade pequena, eu amo livros de cidade pequena, então a Shai passou a infância dela lá, né, porque os pais dela eram muito ausentes também, a mãe dela, tipo, ficava viajando muito, então ela é como se fosse a primeira casa dela, o lar dela ali, a fazenda, então é óbvio que ela fica, assim, chocada, e aí ela quer muito, né, essa fazenda, só que tem uma condição, ela precisa estar casada dentro de um ano, né, pra receber a fazenda, as terras. E aí ela pensa assim, tá, eu não vou casar, não tem chance de eu casar, porque acabei de terminar um noivado, nunca que eu vou achar alguém em menos de um ano, não quero mais saber do amor, então, tipo, foda-se, não quero, não vou conseguir a fazenda, ela já coloca isso na cabeça dela. Só que como ela tem um ano, né, até estar casada, ela pensa, vou passar esse um ano na fazenda, vou aproveitar esse um ano e aí depois eu volto pra minha vida normal, né? Ela é professora, inclusive, então ela pensa, eu vou vou trabalhar lá na escola da cidade, vou cuidar da fazenda, enfim, vou tirar meio que aí um ano de férias, teoricamente, e aí ela vai lá, porque ela sabe que ela não vai se casar. Então, ela sabe que essas férias, né, ela não quer se apaixonar pela fazenda porque ela sabe que ela não vai conseguir no final daquele ano. Então, beleza, ela chega lá e aí, logo que ela tá lá, ela dá de cara com... Calma aí, esqueci o nome dele. O Noah, que é um carinha que era melhor amigo dela quando ela era criança. E aí, primeiro, ela fica assim, meio sem reconhecer ele, porque ele tá completamente mudado. E aí, é legal porque a gente tem um ponto de vista dos dois. E aí... Calma aí, deixa eu mostrar o primeiro capítulo do ponto de vista dele. Quando ela chega lá. Ele falando assim, ó. A porra da Shai Zucone, na minha cidade, na minha fazenda. E ela não se lembrava de mim. Porque ele sempre foi apaixonado por ela. E aí agora ela vai voltar. E eles vão ter mais contato, porque ele tem a fazenda do lado da fazenda dela.
E aí ele acaba descobrindo esse negócio da herança, né? Que ela vai ter que estar casada. E aí ele se oferece pra casar com ela. E onde entra a criança fofa é que ele tem uma filha. Que não é bem filha de sangue dele, mas vocês vão ter que ler pra entender melhor. E ela é muito legal, gente. Ela é muito engraçada. Eu acho que ela é um pouquinho mais velha, ela deve ter aí entre 7 e 10 anos. E é muito legal porque ela se veste de pirata e ela luta com as galinhas e é muito legal mesmo. E aí, enfim, tem esse negócio do namoro não, casamento por conveniência, que é pra ser tipo, o foco do livro, né? Que eles vão se casar e aí eles vão ter que fingir que estão casados. Só que o casamento realmente só acontece, que é tipo só no papel, né? Acontece só lá em 50%. Eu achei que ia ser logo, mas a autora realmente, ela escreve muita coisa, tem muita coisa pra acontecer. Não tem muitas cenas, assim, de meu Deus, ação, assim, é mais eles ali vivendo na fazenda e se conhecendo e tem festival também. Ai, sabe, muito clima de cidade pequena. Eu amei, amei muito. E acho que é isso que eu tenho pra falar. É muito legal também ver essa interação entre a Shai e a filha, no caso, a filha do Noah, aqui, ó. Acho que o nome da filha é Jenny. Eu acho que aqui eles estão numa venda, numa feirinha, né, porque ele faz geleia. E aí ele fala assim, ó, vamos fazer 2 filas. Jenny cuida da venda pra você. Está tudo etiquetado, não é difícil. É só que geralmente não fica tão insano assim. Jenny veio saltitando até mim com um caixote de leite vazio nas mãos. Ela assumiu seu posto atrás do segundo tablet e disse, vou ensinar você, Maruja. E assim mergulhamos no mundo louco de trabalhar na mesa mais popular da feira. Sabe, é muito legal porque ela também aparece bastante e é muito bom esse livro. Ele é mais 18 também, tem várias cenas bem quentes. E é isso que eu tenho pra falar sobre ele. É muito legal porque a gente tem o ponto de vista dos dois. Então a gente vê o Noah cadelinho pela Shai desde, literalmente, que nem eu mostrei, né, da primeira página. Leiam, tá? Se vocês tiverem a chance, leiam. Ele sempre tá muito caro. Eu acho que é porque é da editora VR. Eles não lançam tantos livros assim. Uma editora considerada um pouco menor do que as outras. E aí o livro também é muito grande. Não é tão famoso assim o livro. Então acho que não vendeu muito. Então ele sempre tá muito caro. Ele tá sempre aí entre 70, 80. E eu queria muito que ele baixasse o preço pra todo mundo poder comprar. Todo mundo que quer ler poder comprar. Porque ele é incrível. E eu queria que mais gente falasse sobre ele. Mas enfim, vamos então agora para o último livro, que também foi um livro favoritado, que é o livro Beijo da Neve, da Babi Assed. Foi meu primeiro contato com a escrita e eu tô completamente apaixonada. Eu fiquei assim, como assim? Por que eu não li antes? O que eu tava esperando pra ler os livros dessa mulher? Porque a escrita é incrível, é exatamente o tipo de escrita que eu gosto, dos livros que eu leio, e eu fiquei muito feliz mesmo. Tá lançando aí desse universo agora de Beijo da Neve, com alguns personagens que aparecem. Não, calma, eu acho que tem outro livro que é no mesmo universo, mas os personagens não aparecem aqui, mas é pra ser no mesmo universo, então em algum momento eles vão se encontrar, talvez no capítulo final, enfim. Que é o livro Senhorita Aurora? Não sei, mas eles refizeram a capa agora, tá com capa nova, então a capa tá no mesmo estilo dessa aqui. Eu quero muito esse livro pra ficar do lado desse aqui. Não li o outro livro, esse aqui foi o único livro que eu li da autora, então tô muito ansiosa pra ler o outro. E também vai ter outro livro, que é pra ser meio que no mesmo universo também, que vai ter, ela diz que vai ter a participação desses personagens aqui, que é o livro Sapatilhas de Gelo. Primeiro, tá? Amo livros com patinação no gelo. E aqui os dois são patinadores. Geralmente, os livros que eu leio com patinação no gelo, ela é patinadora e ele é jogador de hóquei. E aqui não, gente, aqui ele é patinador também. Meu sonho é patinar no gelo. Eu já patinei no gelo, mas tipo, sabe, naqueles parques aqui em Gramado, do lado da minha cidade, tem um parque, assim, que tem uma pista de gelo. Tem também um shopping aqui perto que tem uma pista de gelo, mas sabe, ai, não tem graça. Eu quero patinar no gelo lá no Canadá. Nossa, no Canadá deve ser incrível. Eu queria fazer aula de patinação no gelo, mas aqui no Brasil é um pouco difícil. Enfim, e aí vai sair agora outro livro, que é Sapatilhas de Gelo, que é pra ter os personagens
de Senhorita Aurora e O Beijo da Neve, então eu tô muito, muito animada. O Senhorita Aurora, eu acho que a gente tem... Não sei o que o cara é, mas eu sei que a menina, a mulher, ela é pianista. Ou tô louca? Não, acho que na capa é ela tocando piano, né? Não, pera, não é... Não, eu acho que ele é pianista e ela é dança balé. Dançarina de balé. Não, pera, eu sei que ela dança balé. Eu acho que ele é pianista. Não, não sei. Enfim, gente, enfim. Vamos procurar a capa que vocês vão descobrir. Vou procurar a capa também. Mas eu tenho quase certeza que é ela, assim. Que é a protagonista, tipo, nessa pose assim, só que é com vestido de balé. E eu sei que tem alguém que é pianista, então eu acho que é o cara. Não sei, vou descobrir. Acho que eu não estou louca. Mas enfim, eu quero muitos outros livros também, porque eles combinam, né? Eles refizeram a capa do outro livro, e agora tá vindo outro livro também, com esta estética de capa, e eu amo, gente. Eu amo. Tá, enfim. Deixa eu ver se eu lembro. Eu li... Não, eu li ano passado, eu acho, esse aqui. Lembrei. Aqui no livro a gente tem a Nina, e ela é uma patinadora, e quando ela era adolescente, ela era muito fã do Elian Kane, que era o astro da patinação da época dela. E aí ela vai, eu acho que é no Canadá. Enfim, ela vai num apresentação, num campeonato que ele tá participando, e ela tem pôster dele, ela tem, enfim, ela é muito fã dele mesmo. E aí quando ele tá saindo, né, quando ele termina lá o show dele, a apresentação dele, ele tá saindo e ela consegue falar com ele. E ela vai lá toda querida, ela tem uma, eu acho que ela vai dar uma caneca pra ele. E aí ela dá a caneca pra ele, e aí tipo, ela acaba caindo e quebrando. O cara é um grosso com ela, muito, muito grosso, ele meio que ignora a existência dela. E ela fica muito arrasada, porque, que nem eu falei, ela era super fã, então ela chega em casa, ela rasga os posters, ela, enfim, não quer saber mais dele nunca mais. E aí também ela acaba se afastando das pistas por causa de motivos familiares aí. E aí se passam 4 anos. Inventei, né? Não, inventei, né? 4 anos. Enfim, se passam alguns anos, acho que é 2 anos. E aí se passou um tempo e ela vai precisar de dinheiro pra conseguir voltar a patinar, porque ela precisa alugar a pista por tantas horas, sei lá quantos dólares, enfim, ela vai precisar de dinheiro. E aí nisso que ela acaba indo trabalhar como babá numa casa, assim, meio tipo um casarão que parece meio abandonado, meio gótico, assim, que ela não sabe de quem é. Que ela consegue essa entrevista pela internet, então ela não sabe quem é, ela não sabe quantas crianças são, o que tá acontecendo, ela só vai lá. E ela acaba descobrindo que quem mora lá é ninguém mais, ninguém menos do que o Elian Kane, que está fora das pistas, fora dos holofotes aí há alguns anos também. E ela fica chocada porque ninguém nunca mais teve notícias dele, então ela chega lá, esbarra com ele, ela fica assim, passada. Obviamente que ele não lembra dela, é o que ele diz, mas no fundo a gente sabe que ele lembra. Tem outra coisa também que acontece no passado, que eles se encontraram, mas eu não vou falar muito, porque é uma cena muito boa, eu vou deixar vocês reagirem aí, vocês lerem e surtarem. Mas enfim, e aí ela descobre também que ele tem 2 irmãozinhos. Primeiro, quando eu vi que era ele que morava lá e ela ia ter que ser babá das crianças dele, teoricamente, eu pensei, nossa, ele deve ter filhos então. Só que não, eles são irmãos, eu acho que é de outro casamento, enfim, de outra mãe, eu acho que ele só tem o mesmo pai. E aí ele tem 2 irmãozinhos, que uma irmã e um irmão, e eles também são muito fofos, muito, muito fofos. E ela vai ser a babá deles, então eles vão aparecer bastante. E aí ela tá precisando também de um parceiro. E tem muitas tropes diferentes nesse livro. Eu gostei bastante também porque, geralmente, livros de patinação, os pouquíssimos livros que eu li, não narram muito essas partes deles patinando e tal. É um pouquinho chato às vezes, mas aqui narra, então, eles tentando dar os saltos, eles na coreografia. Então, narra mais essa parte e eu tenho bastante interesse nisso, como eu faço aula de patinação artística no chão mesmo, não no gelo. Então eu achei bem legal que nesse livro aqui fala mais essas cenas, não são os tipo, ai, patinamos, deu, acabou. Sabe, então a gente ficou lá, e aí, enfim, narra, né, tudo que eles fazem, e é muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Não tem como não se apaixonar, não tem como não se apaixonar. Só de lembrar agora já me deu vontade de reler, tá? A gente também tem um cachorro muito fofo. Além de criança fofa, a gente tem cachorro fofo. Eu acho que o nome dele é Darth Vader, ou só Vader, ou só Dart. Não, acho que é só Dart o nome dele.
É muito bom, muito bom. Leiam, só leiam. Se vocês tiverem a chance, leiam. Volta e meia ele entra em promoção lá na Amazon. E ele é muito, muito bom. É mais 18 também. Ai, ai, gente, então foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários se vocês gostam de livros com crianças fofas e se vocês conhecem algum outro livro que tenha criança fofa, porque eu super aceito as indicações de vocês, que eu estou sedenta por mais livros com crianças fofas. Eu amo. É isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Beijão e até o próximo vídeo.